Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Começa agora a Comissão de Inquérito das Manhãs 360, hoje com o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Olá, É repetente, mas não por ter chumbado. Repetente porque gosta disto. Queremos esclarecer algumas coisas que não ficaram bem claras na primeira audição. Da última vez que cá esteve, em setembro de 2024, fez 19 pontos. Ainda Tanta coisa que mudou, não foi? Sim, tanta coisa que mudou. Mas lembro-me de um conjunto, assim, um conjunto alargado de potenciais candidatos presidenciais do PS e um deles ganhou. Isso se ganhou, não é? Isso ganhou. Olha, vamos começar precisamente por aí. No boletim de voto, António José Seguro aparecia com 4 nomes. Eu disse 3. Qual era o quarto? Martins. Bem, limpeza. Também sabe o número de cartão de cidadão dele? Não sei. Mas tive mesmo que confirmar que era aquele. O outro era muito mau. Há quem diga que António José Seguro tem um discurso de Miss Mundo, de querer agradar toda a gente. Acha que vai ser assim na relação com São Bento? Não sei. Ele em privado é bastante eficaz e assertivo. Como sabem, trabalhei há alguns anos com o António José Seguro, em momentos que recordo com saudade, apesar dos momentos terem sido muito difíceis, muito difíceis, mas ele, para quem trabalha com ele tem as ideias bastante claras e não costuma fazer conversa à volta. Portanto, ele costuma ser bastante assertivo. Agora, era candidato a Presidente da República, não era candidato a Primeiro-Ministro. Isso é uma das questões que o nosso regime tem, que é a tentação dos candidatos a Presidente da República, a certa altura, quererem ter um programa eleitoral que se confunde com a governação. E se quisermos respeitar o quadro constitucional, o Presidente da República não deve ter um programa. O programa do Presidente da República é essencialmente a Constituição, deve ter preocupações, mas acima de tudo o respeito pela Constituição é o primeiro elemento central do papel do Presidente da República, e fazer com que as instituições funcionem de forma regular. Aliás, já ouvimos tantas vezes a expressão, mas é isso, e por isso eu percebo alguma dificuldade de quem quer ser fiel à ideia de que é candidato a Presidente da República, que depois não transporte para isso um programa eleitoral que não faz muito sentido. Ou seja, os eleitores distinguiram aquilo que era o candidato a Presidente de candidato a outro cargo. Tenho essa convicção, até porque esta vitória... não há outra palavra, esmagadora, expressiva, o que vocês quiserem, é uma vitória em que uma parte substantiva da população quis jogar pelo seguro, não é? Agora vai muitos trocadilhos, vamos ter muitos trocadilhos, 5 anos de trocadilhos pelo menos, mas sim, há uma parte da população que viu na figura do António José Seguro uma garantia da continuidade do funcionamento das instituições, do quadro constitucional, tal como o conhecemos, e eu penso que isso é inevitável, por isso teve votos da esquerda à esquerda do PS, à direita do PS. Mas vai ser um presidente exigente com este governo? Acho que ninguém espera outra coisa. Ao mesmo tempo que diz que, quando na tomada de posse diz que não será por ele que o governo vai cair... No discurso de Vitória. Sim, no discurso de Vitória. Parece a tomada de posse. Ainda falta um mês. Sim, um mês, dia 9 de março. Lá estarei na primeira fila. Agora, assim é evidente, eu acho que os portugueses, toda a gente espera que o Presidente da República, este ou outro, seja exigente com os governos. Seja um governo do PPD-PSD com o CDS, seja um governo do Partido Socialista ou outro qualquer, ou outra combinação qualquer. A exigência faz parte dos cargos que ocupamos, e por isso não me parece sequer que se espera outra coisa. O governo, e é preciso dizer, não me parece que o professor Marcelo Rebelo de Sousa tenha sido pouco exigente já agora. Não é consensual essa opinião. Eu devo dizer que o Sr. Presidente da República, com o qual discordei muitas vezes, em muitas circunstâncias diferentes, em momentos decisivos, foi muito importante, e a sua exigência foi importante. Eu recordo que no quadro da pandemia o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa era um importante escrutinador da iniciativa legislativa, que era uma iniciativa legislativa, como sabem, contínua, 15 em 15 dias, coisas diferentes,
e o seu saber constitucional e como constitucionalista foi muito importante para o país. Mas a questão é como é que essa exigência se manifesta ou se deve manifestar. São perfis diferentes e o Dr. António José Seguro tem a perfeita convicção que usará a palavra de uma forma diferente e, portanto, far-se-á ouvir de forma diferente, porque eu penso que ele será mais comedido, é o perfil do próprio, do que a experiência que temos do passado. Mas veremos como vão decorrer estes 5 anos. Tenho a convicção que as reuniões à quinta-feira e mesmo o relacionamento com os partidos políticos, com o Partido Socialista também, como partido da oposição, será um relacionamento exigente, procurando a criação de um quadro político que faça o país avançar, e é para isso que temos que estar disponíveis. Muito bem, vamos ver. Muito bem, 5 pontos. Vai ver que esta próxima é oferecida, basicamente. Pelos vistos, a primeira também foi, não é? Foi assim. Eu acho que ainda nem tinha acabado. Não, mas esta vai ser brilhantias. Pouquinho e qual é a pressa são expressões que marcaram um momento da vida do PS, aliás. Sim. Deviam constar em qualquer dicionário político que fosse feito. Isto há mais de uma década. A pergunta é só, quem foram os dois protagonistas? Não, pouquinho, o Dr. António Costa, qual é a pressa? Eu acho que alguém terá feito, inclusive, um toque de telemóvel com a expressão. Foi o Dr. António José Seguro. Quase em rap, não é? Sim, sim. Acha que o PS se portou mal com o António José Seguro? Não, a questão não se põe se portou mal ou se portou bem. Ou tratou mal, de alguma maneira? Não, como sabem, eu vivi de forma particularmente... Os tempos que há pouco se referiram estes. Eu vivi de forma particularmente apaixonada todo esse período. Devo dizer que foi o Dr. António José Seguro que em 2011 me convidou para o Secretariado Nacional do Partido Socialista. Eu já o conhecia do passado, mas de facto eu não tinha sequer uma vida política que se possa dizer com grande relevância. Era militante do PS, mas a minha vida era universitária e, portanto, E na altura tinha sido administrador da AICEP também, mas não era propriamente uma personalidade que fosse sequer membro da Comissão Política Nacional. Devo-lhe a confiança e o arrojo nesse momento. Esses foram momentos muito divisivos e os momentos da Troika, para quem tem memória, foram momentos de grande confrontação social. Em muitos momentos, todos nos lembramos das grandes manifestações depois daquela ideia da medida da taxa social única, tivemos greves gerais, tivemos moções de censura, foram momentos muito complicados e o Partido Socialista, como partido da oposição, viveu um momento particularmente duro em que era um partido da oposição num país que estava no quadro do memorando e sob resgate. O Dr. António José Seguro procurou levar o Partido Socialista às vitórias, o que aliás conseguiu. É preciso dizer que teve uma vitória muito expressiva. Pouquinho. Não. Teve uma vitória muito expressiva nas eleições autárquicas, não é? Foram 150 câmaras na altura. Foi nas europeias. E teve uma vitória nas europeias, essa aí foi classificada como pouquinha. Penso que hoje em dia a avaliação que se faz dessa vitória eleitoral, na altura o cabeça de lista do Partido Socialista foi o Dr. Francisco Assis, já não será a mesma. E isso criou uma inevitável confrontação no próprio partido, um partido que vivia entre a ideia que tinha sido governo e que tinha procurado fazer o melhor que sabia e podia no governo, e até com êxito em muitas políticas públicas que hoje, de alguma forma, também vamos recolhendo os louros. Lembro-me das iniciativas do reforço do inglês, da matemática. Hoje temos talvez a primeira geração. Mas essa fratura ficou até agora. Não sei se ficou até agora, porque o Dr. António José Seguro fez uma leitura própria e pessoal sobre a derrota nas primárias, que foi uma iniciativa sua, como sabemos, individual, salvo erro, numa Comissão Nacional no Vimeiro. Portanto, a minha memória para coisas insignificantes é grande. E essa iniciativa, aliás, tinha outro grande defensor nas primárias dentro do partido, é histórico, o Dr. Álvaro Beleza é sempre defensor das primárias, e esse momento foi um momento muito interessante que criou grandes clivagens. Devo dizer que nessas eleições primárias, digo isto se calhar pela primeira vez em público, pela primeira vez, e eu já fiz muitas eleições como militante do PS, como membro das listas, mas dessa vez, pela primeira vez, eu tive uma daquelas coisas anónimas que aparecem nas redes sociais que me ameaçou de morte.
e que me dava um tiro a mim e ao Dr. António José Seguro. Eu não sei se ele sabe isto, mas houve uma pessoa que me disse que me mandava um tiro, portanto, no meio dessas... Por causa das primárias. No meio das primárias. Portanto, Mas era credível? eu, com toda a sinceridade, acho que isso era perfeitamente... Aliás, não disse, estou a dizer agora porque passou tanto tempo que não tem qualquer significado. Mas achei sempre um disparate. Mas é muito sintomático, não é? Mas é muito sintomático do grau de agressividade que se vivia. E a opção que teve, e tenho que concluir só a resposta, porque a opção que teve de ficar estes 10 anos afastado, sendo que muitos dos seus apoiantes daquele momento fizeram a sua vida, eu próprio, o Dr. José Luís Carneiro, só para dar 2 dos mais destacados ultimamente, por ser o secretário-geral do partido e por ser o líder parlamentar, ele manteve esse recato. E esse recato foi um património que acumulou, porque o silêncio às vezes é um património. E ele usou bem o património. E muito rapidamente, ironicamente, a vitória folgadíssima e grande, como disse há pouco, de António José Seguro, pode ser o início da recuperação do PS? Eu acho que nós já começamos a recuperação. Desculpe lá o tom otimista. Nas autárquicas? As autárquicas foram muito importantes para o Partido Socialista, porque o resultado das autárquicas era para nós um elemento central para perceber se o evento das legislativas tinha um impacto mais profundo e duradouro na base eleitoral do partido. E as autárquicas, e eu estou a fazer comentário às autárquicas com muitos meses depois, trouxeram o partido para uma votação praticamente semelhante àquela que tinha tido nas autárquicas de 2021. O Partido Socialista volta a 1,7, 1,8 milhões de votos nas eleições autárquicas. Devo dizer que perde 2 câmaras que nos custou, falo particularmente de Sintra e de Gaia, mas que em grande parte depois acaba por compensar com outras que algumas foram uma surpresa, como o caso de Viseu foi a primeira vez, Bragança, uma campanha extraordinária da Isabel Ferreira, foi também uma surpresa, a reconquista de Faro, e Coimbra, evidentemente, teve um simbolismo muito especial, e por isso nós olhamos para essas autárquicas como um resultado final bom. Disputámos o Porto até ao fim, Braga foram 200 e tal votos, perdemos Guimarães, o que para nós nos doeu um bocadinho, mas das eleições autárquicas, para quem olha para o espectro nacional do resultado, sem prejuízo da análise concreta das 308 eleições, é o Partido Socialista de regresso à base eleitoral de 1,7, 1,8 milhões de euros, que não anda longe... Milhões de euros, não, milhões de votos. Milhões de votos, milhões de votos. Claro. E que não anda longe da votação do Dr. António José Seguro na primeira volta. Anda ali, não são sobreposições, mas a base eleitoral é 1,7, 1,8 milhões de votos. Portanto, houve ali um desvio no período de Pedro Nuno Santos. Não, aquelas eleições são muito especiais e, portanto, aquela votação do Partido Socialista é uma votação particularmente baixa, mas é a nossa votação, não é do Pedro Nuno Santos. Há muitas razões para isto. Então agora vamos mudar de assunto. Temos uma citação. Quem disse sobre a atual Ministra da Administração Interna, quem disse o seguinte: é uma senhora muito competente nas áreas que domina, extraordinária e de uma imensa humanidade. Disse agora, no dia 1 de fevereiro. Deve ter sido Luís Montenegro. Não foi. Quero uma ajuda. Vamos com ajuda. Tem que ser. É difícil ver alguém que tenha dito isso, mas pronto. Mas pode ser que me surpreenda. Parece que vai ser. Vamos ver. Ana Abrunhosa, Pedro Duarte ou Carlos Moedas? Não, isso foi Ana Abrunhosa. Não há dúvida. Já recuperou da surpresa. Não. Eu nem me lembrava muito bem, mas perante a panóplia de adjetivos, de opções. Mas isso é a nossa Ana no seu infinito bom coração. Só uma pessoa de bom coração poderá dizer isto? Não é só uma pessoa de bom coração. Eu ainda ontem estive noutra estação de rádio e custa-me muito ter uma abordagem aos titulares de cargos públicos que diminua as pessoas e, em particular, a sua inteligência, ainda para mais quando estão, eu não quero dizer diminuídas, mas que estão num momento de dificuldade. E a senhora Ministra da Administração Interna é, evidentemente, uma mulher inteligente, que tem um currículo político lato sensu, não é político-partidário. Um currículo técnico. E de intervenção pública, que, sem prejuízo das divergências políticas, nós temos que reconhecer como uma mulher inteligência, e não me parece, e aí concordo com a doutora Ana Abrunhosa, com a Presidente da Câmara de Coimbra, não me parece que seja desumana, isso não se coloca.
A questão que se levanta é saber se, para um dado concreto, num momento dado concreto, para uma função em particular, é a pessoa mais idónea em função das competências que tem. Hoje é um bom dia. Por exemplo, eu adorava ser ponta de lança do Sporting, mas reconheço que o Dr. Varandas não me contrate para fazer essa função dentro da equipa sénior e profissional do Sporting. Mal comparando, o que eu estou a dizer talvez não seja a pessoa certa para o momento que vivemos. Mas por uma questão de comunicação... Mas isso é uma avaliação do Sr. Primeiro-Ministro, não uma avaliação minha. É ele que já leu o artigo de hoje de Henrique Gouveia Melo? Já lhe passei os olhos. Concorda com ele? Ouça, volto a dizer, a questão da senhora Ministra da Administração Interna, de facto, o Bruno introduzia a questão da comunicação. De facto, não foi fantástico e aquele momento com o Presidente da Câmara de Leiria é particularmente constrangedor. Portanto, é um erro político. É um homem que está à frente de uma Câmara Municipal que passou por um desastre natural, que tem uma parte da população sem telecomunicações, sem eletricidade, sem água, a chover dentro de casa. E aquela questão da aprendizagem societal, parecia que estávamos a viver em mundos paralelos. E, portanto, de facto, foi um erro de comunicação. Quando nós sabemos que os políticos, neste momento de crise, ou nos momentos de crise, a sua voz de direção é muito importante porque lideram. E a liderança e Henrique Gouveia Melo sublinha esse aspecto. E a liderança é um aspecto muito importante. Recordo que o Dr. António Costa, quando foi da pandemia, sempre teve a noção de que os briefings, a comunicação do Ministério da Saúde, aquela regularidade era essencial para dizer às pessoas a quantas íamos e como é que nos íamos organizar enquanto comunidade. Já dizia-vos antes que, como sabem, sou eleito por Leiria, eu já estive no terreno mais do que uma vez, visitei diferentes municípios, há uma certa desorientação de uma parte importante da população, que hoje vive colada ao rádio de pilhas em muitas circunstâncias, porque não tem outra forma. FM mesmo, não é? Mas compete ao Governo, ao Primeiro-Ministro, à Ministra da Administração Interna, à Proteção Civil, nestes momentos dizer às pessoas qual é o caminho que estamos a traçar. Hoje há muita gente no Distrito de Leiria que sabe que não tem eletricidade, mas não tem sequer uma perspectiva do que vai acontecer. Não tendo eletricidade, não tem gerador, não sabe qual é a solução. E essa desorientação resulta de erros manifestos de organização da comunicação e depois da forma como os meios estão no terreno. O Governo não é responsável pelo Cristina ou pela Marta ou por aí adiante, Leonardo e por aí fora. Eu estive no Governo durante a pandemia e sei as dificuldades imensas que é conviver com um adversário que não conhecemos. Mas a sua capacidade de organização, a capacidade de comunicar com a população é a primeira das responsabilidades, e devo dizer que a primeira não é da Ministra da Administração Interna, é do Primeiro-Ministro. Muito bem, Eurico Brilhante Dias tem 12 pontos, vamos para a quarta pergunta, fazer uma breve viagem aqui ao passado recente. Em que dia se realizaram as últimas eleições legislativas em Portugal? 18 de maio, salvo erro. 2025. 2025. Podia ter dito um domingo e aceitávamos. Um domingo de primavera. Sim. Há condições para levar esta legislatura até ao fim, como referiu o Primeiro-Ministro na sua intervenção no domingo e também António José Seguro no seu discurso de vitória, algo que já não acontece desde o governo da chamada Geringonça. Sim. A resposta a essa pergunta só pode ser sim. Há condições. Agora, serão as condições que os atores políticos conseguirem reunir para concretizar as políticas públicas que são necessárias, e isso passa por diferentes instrumentos. A primeira responsabilidade é do Governo, depois é a capacidade de negociação e a capacidade de diálogo que os partidos políticos têm que ter. E o Partido Socialista não se furta, e muito menos se tem furtado nos últimos tempos. Eu recordo que nós, a iniciativa do secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, ganhou as eleições, foi eleito secretário-geral, aliás, já
no momento em que tivemos um confronto interno entre o Pedro Nuno Santos e o José Luís Carneiro, um dos pontos de partida era a AD, o PSD e o CDS não têm que se entregar nas mãos da extrema-direita para governar. E este pressuposto responsabiliza-nos como o Partido Socialista. E essa responsabilidade passa pela abertura em diferentes frentes para podermos dialogar. Eu penso que a nossa capacidade de diálogo e de construir consensos não nos diminui como oposição. Aliás, bem pelo contrário. Acho que nos fortalece como partido responsável. Mas pode diminuir depois aos olhos dos eleitores numas futuras eleições? Eu acho que os eleitores não são pouco inteligentes. Eles sabem que a relação de forças é a que é e que o Partido Socialista pode ser parte de uma solução concreta. Não seremos parte do governo, isso é evidente. Continuaremos a ser um partido de oposição. Agora, na defesa, na proteção civil, na pré-emergência hospitalar, na habitação, agora no Cristin enviámos aproximadamente 70 propostas num documento que o secretário-geral do Partido Socialista enviou ao Governo. E por isso nós... E já tiveram a resposta? Não, a resposta não tivemos. E esse é um dos pontos. Precisamente, resposta não tivemos. Mas foi assim que o secretário-geral do Partido Socialista chegou a secretário-geral do PS. Foi assim também que perdeu umas eleições internas dentro do PS. E é assim que queremos continuar. E foi também aquilo que o secretário-geral do PS e nós dissemos ao país, celebrando a vitória de António José Seguro. Porque eu recordo que a intervenção de José Luís Carneiro na noite do último domingo foi dizendo: nós estamos disponíveis para consensos, particularmente nestas áreas. A área da defesa. O país vai consumir uma parte importante dos seus recursos investindo na área da defesa. Era útil que isso fosse feito no horizonte que ultrapassasse a legislatura. Era útil que isso fosse feito de uma forma mais coordenada. E, portanto, o Governo tem essa responsabilidade. Agora, deixe-me dizer, para terminar esta resposta, não podem andar a brincar com o Partido Socialista e nós entramos na sala e antes de nós entrarmos na sala saiu o Chega. Porque isso já nos parece mais complicado. Mas isso está a acontecer agora, Eurico Brilhante? Objetivamente, sim. Sim, não há outra forma mas em que situações? Mesmo, sim. Em vários dos dossiês. Há um em concreto que neste momento estamos a discutir com o Governo em que isso aconteceu. Agora, a área em concreto não quero elaborar muito mais. Mas estrutural neste momento para o país? Eu penso que é uma parte importante, mas e que diz respeito essencialmente ao ensino superior, para ficar mais ou menos claro. Agora, volto a dizer, não tem havido resposta. O Partido Socialista, por exemplo, vamos à lei dos estrangeiros. A lei dos estrangeiros é uma lei da República, é uma lei fundamental, é um pilar fundamental. É a forma como nós fazemos a regulação de entrada de estrangeiros em Portugal. Não tem nada a ver com a nacionalidade. O Partido Socialista, mesmo considerando que a opção do Governo tinha muitos aspectos que não diziam respeito às opções do PS, procurou negociar até ao limite. Uma das propostas que nós pusemos em cima da mesa e que para nós era importante era o chamado visto de procura de trabalho. Porque consideramos que uma economia que cresce e que ambiciona crescer mais não vai ter outras condições senão ter uma entrada regular de imigrantes para trabalhar. Em Leiria, como diria o meu colega e amigo, camarada de secretariado, o Sérgio Sousa Pinto, vamos ver quem é que vai assentar telha para Leiria. Okay, vamos ver. Estamos com falta de trabalhadores. Okay? E também com falta de tempo. E portanto aquilo que digo é, o Governo tomou uma opção, foi negociar com o Chega. E isso, para já, trouxe ao país uma lei inconstitucional que teve que ser mais tarde retificada. Segundo, é um mau princípio porque estabelece um diálogo fora do consenso constitucional. Vamos ver como é que correm os próximos tempos e dossiês. Eurico Brilhante Dias, 17 pontos. A última tem a ver com a sua área de carreira académica, a gestão, doutorado na área. Sim. E a pergunta é esta: austríaco, com vasta obra publicada, morreu na Califórnia aos 95 anos e é considerado o pai da gestão moderna. Quem é?
É voltar aos livros agora. Está debaixo da língua, aos 95 anos, o Drucker? Isso mesmo, Peter Drucker. 22 pontos, já superou isso. Só me lembrava de Peter. Exato, e o Jack Welch também aparece muitas vezes nesta história, mas é o Peter Drucker, claramente. E muito rapidamente, este é quase para queijinho, gerir uma empresa ou um ministério? A minha... Desde pequeno, a minha vocação é a política pública. Então, o ministério. E, portanto, a política pública e o serviço à comunidade, aliás, só assim se compreende que tendo quase 54 anos, ainda insisto que provavelmente os melhores anos da minha vida ativa estejam ligados à política e às políticas públicas. Se a minha opção tivesse sido as empresas, provavelmente aos 53, 54 anos não estava a fazer isto. Eurico Brilhante Dias, não há 2 sem 3, para a próxima faz os 25, desta vez fez 22, foi ótimo. Brunhosa, pois foi. Foi uma pena. Obrigada. Mas hoje não disse a frase fundamental, é que estando depois das presidenciais, mas depois de um jogo tão quente como ontem à noite, Soares é fixe. É o essencial do dia de hoje. Muito bom, obrigada. Boa semana. Dia, muito obrigado.